Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 24. Luta expiatória. Junto de nós, um cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. São tremores que lembram as coreias que se caracterizavam por movimentos involuntários típicos, rápidos e irregulares, especialmente na base dos membros. Não fosse a poltrona em que se apoiava e teria se atirado ao chão. Emitia gemidos angustiosos e roucos, como se uma luva, aquela luva de armaduras, né? Invisível, apertasse a sua garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam os seus movimentos, mas sem interferir magneticamente de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. Ou seja, essas entidades estavam apenas assistindo. Aparentemente não eram elas as causadoras. O doente aparentava madureza física, mas Aulus esclareceu com mais segurança, né? Nos informou comovido. É um homem, um pobre irmão em luta expiatória e, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente encarnação. Desde a infância sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou, corrompeu, no passado, pelo seu comportamento infeliz. E quando experimentava a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu por longo tempo, antes do regresso à carne, reflete a influência nociva deles, entregando-se a perturbações histéricas que sufocam sua alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para a casa em que renasceu. Desde a meninice, vive de médico em médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque têm sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Ou seja, os médicos estavam tentando ajudar com os conhecimentos que possuíam, Mas o tratamento não estava sendo eficiente. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, castigaram profundamente sua vida física. Parece um velho quando poderia se mostrar em pleno vigor juvenil. Enquanto o enfermo tremia pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam recursos magnéticos de auxílio, asserenando seu corpo conturbado. Terminado o acidente paroxístico, nós o notamos suarento e desmemoriado, como se fosse surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Acidente paroxístico é um tipo de convulsão ou espasmo agudo. Ele se refere ao movimento mais intenso de uma dor ou de um ataque. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente se refazia completa. A reunião se aproximava da fase de encerramento, mas o rapaz que tomou nossa atenção, por último, prosseguia apático, melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em vários tons, e todos os presentes, menos ele, que denotava tortura e introversão, ou seja, estava voltado para si mesmo.
Aulus, com a tolerância habitual, se dispôs a nos ouvir, e Hilário perguntou curioso: como interpretar o caso de nosso amigo? Não vimos seu desdobramento e, ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante da nossa esfera. Seu transe se enquadra em algum processo mediúnico que desconhecemos? E o assistente explicou: o enigma de nosso irmão é de natureza mental, considerando-se a sua origem pura e simples, mas está radicado, quer dizer, enraizado, à sensibilização psíquica, tanto quanto às ocorrências de ordem mediúnica. Então, Hilário faz essa pergunta porque tinha duas entidades próximas dele, né? Mas elas não estavam fazendo nada e também não estavam tentando se comunicar. E aí André alegou: ainda assim, poderemos considerá-lo médium? De imediato, não. Agora, é um enfermo que precisa de cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar, ou seja, desenvolver preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia nesses casos é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E meu companheiro admirado perguntou: e a doença em si? É do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma, que se retrata no corpo, falou o instrutor comovido. Normalmente, né, a doença é da alma e ela acaba se manifestando no corpo, né? E acariciando a fronte do moço triste, continuou: nosso amigo, em reajuste, antes da presente reencarnação, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicou no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que foi seu associado de insânia. Hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Ou seja, ele desencarnou, esteve no umbral com seus afins, com aqueles que ele prejudicou, né, pela sua procedência, né, pelo seu modo de ser da encarnação, né? Então ele esteve com espíritos mais poderosos que os hipnotizaram para torná-lo vulnerável aos prazeres que eles também queriam. Ele reencarnou, mas como seu perispírito estava adulterado por seu comportamento físico e mental da vida passada, como ele estava no umbral e não melhorou em nada, não trabalhou no seu benefício, ele reencarnou doente. Para renascer, é preciso de um pai e de uma mãe, né? A mãe, no caso, é um espírito valoroso, devotado a ajudar, mas o pai é um daqueles que ele estava aliado no passado. É alguém que também precisa de reajuste. Aí ele continua, né? Aos 7 anos da nova experiência terrena,
Quando a sua reencarnação se firmou, ele se sentiu tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no trabalhoso processo regenerativo a que se impôs. Ele fala dos 7 anos, vocês lembram do caso do Segismundo, né? Onde André explica todo o processo da reencarnação, desde a formação do corpo material e passando por esse período de consolidação. Se você não lembra, volta lá, busca os capítulos anteriores da reencarnação de Segismundo, esse capítulo da reencarnação que tem toda uma explicação desse processo, né? E aí André diz, né? Algemado à perturbação em que se enleou, André não, é o instrutor, né, que está falando. Algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com fracasso congenital, ou seja, ele acha que ele tem uma doença de nascença, né? Então ele não se acredita capaz de qualquer serviço nobre, se crê derrotado antes de qualquer luta. Então, é própria de um derrotado, fruto da hipnotização sofrida, né? E isso faz com que ele procure o isolamento. Se satisfaz apenas com a solidão em que se nutre dos pensamentos doentios que são arremessados ao seu espírito pelos antigos companheiros de viciação. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longa data que se caracteriza por estranhas perturbações da inteligência e contrações repentinas que o inutilizam temporariamente para um trabalho digno. As preces finais nos convidaram ao silêncio. Terminada a reunião, Aulus se ofereceu para acompanhar o rapaz doente até a casa, e Clementino aprovou satisfeito. O moço parecia anestesiado, inerte, quer dizer, sem vontade própria. Depois de meia hora, durante o qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casa suburbana. O chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo-o de volta. A ternura materna vibrava, sem dúvida, naquela voz clara e reconfortante. E a mãe o conduziu sem demora para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Olhando para esse outro filho, disse preocupada: Márcio, infelizmente se excedeu de novo. E porque reparou a apatia do recém-chegado, ela disse: Mas primeiro tratamos de acomodar você. E o moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e se envolveu nas cobertas do leito, em acanhado telheiro. Ou seja, um pardieiro, um abrigo rústico, né, aos fundos da casa. Américo dormiu sem demora, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Porém, não nos pressentiu, nem de longe. Apenas registrava a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado, espantado, se dirigiu para um quarto muito próximo e se jogou ao lado de um velho paralítico, choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo.
Então, ele veio de um centro espírita, acompanhado por benfeitores. Sua mãe o recolheu com carinho. Lá dentro tinha um irmão bêbado falando palavrões e ele vai dormir num quartinho lá no fundo da casa. Ao adormecer, ele sai do corpo e não vê os benfeitores porque está com a mente fixada nas perturbações, no medo, no pavor. Então, ele vai até o quarto do pai para pedir ajuda. O doente, vigilante e calmo, assinalou a sua presença, ou seja, o pai dele, né? De algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se estivesse ouvindo suas queixas. Então, o pai não estava dormindo, ele estava acordado, mas ele sentiu a presença do filho e as queixas do filho, né? Aulus me recomendou examinar o pensamento do enfermo, atado à cama limpa, e, buscando sintonizar-me com ele, escutei a sua mente, conversando de si para consigo. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender a tua vontade e acatar os seus domínios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. E sobre a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilavam sem perceber, nós também ouvimos dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Olhando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu: estamos à frente, né, de pai e filho. Júlio, o pai de Américo, foi vítima, faz alguns anos, de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência da família em trabalhos leves. Entregue à provação e à solidão, começou a ler e a refletir com segurança e resignação. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sentindo nossa sede de maiores informações, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que foi abençoada, sua irmã noutra vida terrestre. E os demais, inclusive o Américo, são 4 rapazes de tratamento muito difícil. Márcio, que já conhecemos, né, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é abnegada companheira dos pais. E o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. E Hilário interferiu. E observando o dono da casa em semelhante posição, somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Sem dúvida, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, se abrigou em um sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem.
Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo a vida moral deles. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que recebem sua nova orientação, cobrindo-o de preocupações e desgostos. Ele os desviou do caminho reto. Agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturada conformação do velhinho sensibilizava nossas fibras mais íntimas. Mas tivemos nossa atenção atraída para um novo fenômeno. Uma jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito, passou junto a nós sem nos notar e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Percebendo nossa pergunta silenciosa, o assistente informou: é Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o pai doente. E meu colega perguntou admirado: então ela mora aqui mesmo? Sim, dormindo no aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se envolve. E Hilário disse: pelo que analisamos, os fatos mediúnicos no lar são constantes. E o orientador confirmou: justo. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Então, a mãe e a irmã são espíritos que estão em missão para ajudar esses outros 5 espíritos. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Portanto, nós temos responsabilidade por essa influenciação. Se estamos ajudando, se estamos aprendendo, teremos retorno de tudo o que fizermos para o bem ou para o mal. Ação e reação. Colheremos o que plantarmos. E ele continua, Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham, quer dizer, que nos humilham, estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Então, na nossa existência, os obsessores que nos humilham estão conosco, respirando, reencarnados, no mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que também participam de nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que, em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Então, no exemplo, nós temos o pai e 4 filhos em resgate.
obsessores uns dos outros, e a mãe e a irmã como espíritos protetores, ajudando a todos eles. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Então, tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, porque não existe acaso, né? Estamos onde devemos estar. Estamos com quem devemos estar, para aprendizagem e crescimento mútuos, nos influenciando, convivendo com quem devemos nos reajustar e com benfeitores nos protegendo, nos auxiliando, né? Muitas vezes a gente fala, não é amigo, né? É um anjo protetor, de verdade. Dispunhamos a sair quando Hilário, como quem se valia da oportunidade, curiosamente perguntou: voltando ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador de histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médios se aperfeiçoam? E o assistente disse: como não? O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Então, a vontade de melhorar sempre é recompensada. Ao buscar a ajuda dos encarnados e dos encarnados, ele vai poder conseguir se melhorar, vai conseguir trabalhar. Nós sempre crescemos no trabalho em grupo, quando esse grupo trabalha para o bem. Por quê? É uma egrégora para o bem, né? E ninguém cresce sozinho. Aulus, a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por terminada a valiosa lição. Então, sempre teremos junto de nós pessoas que precisam receber boas coisas. Podemos fazer o que queremos, mas vamos recolher o que fizermos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.